A lenda do Guaraná. Há muito tempo, nas profundezas da floresta amazônica, vivia a tribo dos Sateré-Maué. Eles eram um povo forte e guerreiro, com uma rica cultura e tradições ancestrais. Entre seus costumes, havia um que se destacava, o ritual do Guaraná. Segundo a lenda, há muitos anos, os Sateré-Maué passavam por uma grande crise. A comida estava escassa e os guerreiros estavam enfraquecidos. Foi então que o pajé da tribo teve uma visão, um ser celestial apareceu para ele e lhe mostrou uma planta mágica, capaz de dar força e energia aos homens. O pajé chamou os guerreiros e contou-lhes sobre a visão que teve. Ele disse que a planta era sagrada e deveria ser cultivada com muito cuidado. Assim, os Sateré-Maué começaram a plantar o Guaraná. Com o tempo, eles descobriram que a planta tinha propriedades incríveis, ela dava força, energia e aumentava a resistência física dos homens. Mas a planta era difícil de cultivar. Ela precisava de muito sol, água e cuidado para crescer. E os Sateré-Maué não estavam acostumados a lidar com essa espécie de planta. Por isso, eles oravam aos deuses para que os ajudassem a cultivar o Guaraná com sucesso. Certo dia, um jovem guerreiro chamado Itaqui teve um sonho estranho. Ele sonhou que uma bela índia apareceu para ele e lhe disse que o segredo para cultivar o Guaraná era plantar suas sementes no solo fértil e cobri-las com uma camada de terra escura. Assim, as sementes germinariam e se tornariam plantas fortes e saudáveis. Itaqui acordou no meio da noite e contou o sonho para o pajé. O ancião da tribo ficou impressionado e ordenou que todos os guerreiros plantassem o Guaraná da forma como Itaqui havia sonhado. Eles seguiram as instruções à risca e, para a surpresa de todos, as plantas cresceram fortes e saudáveis. Com o Guaraná, os Sateré-Maué se tornaram os guerreiros mais fortes e temidos da região. Eles venceram muitas batalhas contra tribos inimigas e se tornaram um povo respeitado e temido. Mas a lenda do Guaraná ainda não estava completa. Um dia, uma bela índia apareceu na aldeia dos Sateré-Maué. Ela se chamava Maués e era conhecida por sua beleza e sabedoria. Ela veio até a tribo para ensinar-lhes uma nova forma de preparar o Guaraná. Ela explicou que as sementes da planta deveriam ser torradas e moídas em pó, depois misturadas com água para formar uma pasta. Essa pasta deveria ser moldada em pequenas bolas, que seriam secas ao sol. Os Sateré-Maué seguiram as instruções de Maués e descobriram algo incrível, a pasta de Guaraná era deliciosa e energética. Eles passaram a consumir as bolas de Guaraná durante as batalhas e longas caçadas, e perceberam que elas davam ainda mais energia e força do que a planta in natura. A lenda do Guaraná se espalhou pela região amazônica e, com o tempo, chegou aos ouvidos dos colonizadores europeus. Eles ficaram impressionados com as propriedades da planta e começaram a exportá-la para o mundo todo. Hoje em dia, o Guaraná é conhecido em todo o mundo como uma bebida energética e um ingrediente importante em muitos produtos alimentícios. A lenda do Guaraná é uma história emocionante que mostra a importância da natureza e da sabedoria ancestral. Ela ensina que, muitas vezes, as respostas para nossos problemas estão bem diante de nós, mas precisamos estar abertos e receptivos para recebê-las. Além disso, a lenda mostra a importância de preservar e respeitar as tradições culturais, que são passadas de geração em geração e carregam consigo a sabedoria e a história de um povo. Ao longo dos anos, os Sateré-Maué continuaram a cultivar e aperfeiçoar o Guaraná, mantendo vivo o legado de seus ancestrais. Hoje em dia, a tribo é conhecida como uma das maiores produtoras de Guaraná da Amazônia, e seus produtos são vendidos em todo o mundo. Existe uma versão da lenda do Guaraná que conta sobre o olho do índio que se transformou na fruta. Segundo essa versão, havia um jovem guerreiro da tribo Sateré-Maué chamado Caiçara. Ele era um dos mais corajosos e destemidos da tribo, mas tinha um defeito: seus olhos eram azuis, diferentes dos olhos negros dos outros membros da tribo. Caiçara sofria muito com essa diferença, pois era constantemente ridicularizado pelos outros guerreiros. Ele se sentia excluído e isolado, sem saber o que fazer para mudar sua condição. Um dia, durante uma caçada na floresta, Caiçara se perdeu dos outros guerreiros e acabou sendo atacado por uma onça. Ele lutou bravamente, mas acabou sendo ferido gravemente no olho esquerdo. Caiçara conseguiu voltar para a aldeia, mas seu olho ferido começou a inchar e a doer muito. O pajé da tribo tentou curá-lo com suas ervas e rezas, mas nada parecia funcionar. Caiçara ficou cada vez mais desesperado, até que uma noite teve um sonho estranho.
Em seu sonho, uma bela índia apareceu para ele e disse que a solução para seu problema estava bem diante de seus olhos. Ela lhe ensinou a colher uma semente vermelha e a plantá-la no solo fértil. A semente, segundo ela, tinha o poder de curar seus olhos e torná-los mais fortes do que nunca. Caissara acordou do sonho determinado a seguir as instruções da Índia. Ele saiu pela floresta em busca da semente mágica e, depois de muito procurar, encontrou-a em uma planta desconhecida. Ele a colheu com cuidado e a levou de volta para a aldeia. Lá, ele plantou a semente no solo fértil, como a Índia havia ensinado. Com o tempo, a semente germinou e se tornou uma planta forte e saudável, com frutos vermelhos que lembravam um olho humano. Caissara colheu os frutos e os experimentou, e percebeu que eles eram deliciosos e energéticos. Ele levou os frutos para o pajé da tribo, que ficou impressionado com o poder curativo da planta. Ele usou os frutos para curar o olho ferido de Caissara e, para surpresa de todos, o olho do guerreiro se curou completamente. Além disso, ele se tornou mais forte e resistente do que nunca. Os frutos da planta se tornaram conhecidos como guaraná, em homenagem ao jovem guerreiro que os descobriu. Eles se tornaram muito populares entre os Sateré Maué, que passaram a consumi-los durante as batalhas e longas caçadas. Eles perceberam que os frutos do guaraná davam ainda mais força e energia do que a própria planta. Com o tempo, a lenda do guaraná se espalhou por toda a região amazônica, e muitos povos indígenas passaram a cultivar a planta e a consumir seus frutos. Eles acreditavam que a planta tinha poderes mágicos e que era capaz de curar muitas doenças. A versão da lenda do guaraná que fala sobre o olho do índio que se transformou na fruta é muito emocionante e inspiradora. Ela mostra como a natureza pode nos surpreender e nos oferecer soluções para os nossos problemas. Além disso, ela ensina a importância de aceitar e valorizar as diferenças entre as pessoas, e de acreditar na sabedoria dos sonhos e das visões. A imagem da fruta do guaraná, com seu formato que lembra um olho humano, é muito marcante e simbólica. Ela representa a força e a resistência dos povos indígenas da Amazônia, que foram capazes de superar muitas adversidades ao longo da história. E também simboliza a conexão profunda entre esses povos e a natureza, que é a fonte de inspiração e sabedoria para eles. Hoje em dia, o guaraná é conhecido em todo o mundo como uma bebida energética e um ingrediente importante em muitos produtos alimentícios. Mas sua origem e sua história estão profundamente ligadas aos povos indígenas da região amazônica, que o cultivam e o consomem há séculos. A lenda do guaraná é uma história que nos inspira a olhar com mais atenção para a natureza e para as tradições culturais que nos cercam. Ela nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades, podemos encontrar soluções e caminhos para seguir em frente. E nos mostra que a sabedoria ancestral é uma fonte inesgotável de conhecimento e inspiração, que devemos valorizar e respeitar sempre. Obrigado por assistir ao canal Lendas, Mitos e Mistérios. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido muito com nossas histórias. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar nossas novidades e desvendar mais mistérios juntos. Até a próxima aventura do desconhecido.